esse é o segundo vídeo de resumão que estamos fazendo da história da filosofia com uma linha do tempo, e a qual no primeiro vídeo nós falamos da filosofia antiga, os clássicos e os pré-socráticos, bem como os sofistas e o período helenístico. Esse agora falaremos sobre as ideias medievais. E a filosofia medieval ela vem logo após a filosofia antiga, e para entendê-la é preciso entender o que há de predominância nesse período, que é a predominância do pensamento teocrático e o teocêntrico, ou seja, Deus no centro da atenção e reflexão filosófica, e Deus também como centro de uma atenção e reflexão política. A Idade Média é marcada na Europa por várias correntes místicas, e entre essas correntes místicas sobressai os ideais religiosos do cristianismo. Então, o nascimento do cristianismo, e bem como a difusão do pensamento na evangelização, ou seja, na doutrinação que essa corrente religiosa provoca, ela não fica apenas como uma religião, mas como um pensamento dominante que fará a influência em ordem prática, em ordem política, na forma ética, ou seja, no comportamento do homem, não só medieval, mas trazendo isso como herança ao longo da história. Então, no século I, nós temos lá Jesus, né, o nascimento do cristianismo primitivo. E para entender como ele ganha grande poder, por que não foram as bruxas que ganharam poder, e sim o cristianismo, nós temos alguns fatores históricos e filosóficos que nós usamos para entender como que o cristianismo conseguiu ter essa ascensão. Por que não foram os deuses nórdicos, e sim o Deus judaico-cristão que se apresentou e se construiu nesse período como pensamento dominante? Vamos então perceber três poderes. Primeiro, o poder econômico, que o cristianismo estabelece, o poder político, religioso, né? E poder político-religioso, o poder econômico-político, e por fim, por terceiro ponto, um poder que nós entendemos como poder político-intelectual. O que seria esse intelectual, poder político? Veremos agora que seriam esses três poderes para entendermos esse nascimento do cristianismo e como que isso difunde. Mais ou menos assim. O que inicia a Idade Média é justamente a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo. No ano 313, o imperador Constantino I, imperador romano, decreta liberdade ao cristão. Então, ser cristão era algo extremamente criminoso nessa cultura até então, né? Até o ano 313. Então, eles viviam escondidos esses 300 anos de catacumba, ou seja, viviam escondidos embaixo da terra, fazendo seus cultos, suas religiões, sua religião. Aí vem o concílio de Nicéia, onde que eles precisam definir, eles definem as verdades do cristianismo, os dogmas aqui de fé, lá no concílio de Nicéia, e depois vão buscar a argumentação para isso. E para isso, para usar essa argumentação, vão usar da filosofia. Então aqui também há um sincretismo, né? Não é à toa que celebramos o Natal dia 25 de dezembro, apesar dos estudos dizerem que Jesus nasceu provavelmente na segunda quinzena de abril. Então, porque no 25 de dezembro vários deuses eram celebrados, inclusive o Deus Sol, ao qual Jesus vem substituir nessa cultura romana. Até mesmo as pinturas do Renascimento vai usar essa figura de Jesus associado à imagem, né, o estereótipo da pessoa de Apolo nas representações, porque vem substituir associando a cultura, um secretismo que há aqui, que dá para entender como que nessa queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo. Então, como religião oficial, não por bondade ou porque Jesus convenceu o imperador, mas por ceder à força que o cristianismo já estava crescendo nas catacumbas, nós vamos entender que o cristianismo, ele, desde o seu princípio, ele tinha a intenção de se difundir. Jesus fala, né, para os seus apóstolos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é
ir na cidade vizinha e convencer um grupo ou outro, é ir por todo mundo e pregar a toda criatura, né? Levando todos para essa forma de pensar e forma de viver cristã. E eles se apropriam de um poder religioso e um poder também político. Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, tudo que desligares na terra será desligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, eles se apropriam de um poder religioso, que também é um poder político, sobre terra e céu. E a isso eles vão associando também política e, né, aquela velha frase medieval, a voz do rei é a voz de Deus, é justamente porque associam o Estado à igreja, e para que o rei, o principado tivesse legitimidade religiosa, para ter uma legitimidade terrena, eles fazem parcerias com o cristianismo, e agora o cristianismo também adquiriu um poder econômico. Terras são doadas como prova de conversão e como prova do pacto entre esses estados, essas organizações políticas e a visão cristã. E também entendemos aqui que os cristãos viviam em harmonia, em comunhão, né, como dizem Atos dos Apóstolos, os irmãos colocavam tudo em comum união diante do altar do Senhor. Os bens de produção que os cristãos tinham eram colocados, socializados, digamos assim. Então, quando aí nós temos o início do feudalismo, na Idade Média, a igreja se torna uma grande potência econômica. Então, como vimos, o poder religioso, agora também um poder econômico, e por fim um poder intelectual. A escrita e a leitura estava detida sob o domínio da igreja, e detida sob o domínio da igreja fez com que esses cristãos se apropriassem como intelectuais, pesquisadores. Até hoje existe no Vaticano centros de ciências, pesquisas científicas, e a ciência era de domínio da igreja. Que isso vai ser um movimento do segundo momento medieval, que é a escolástica. Nós veremos agora também sobre isso. Mas frisem aí para entender como que o teocentrismo acontece, Deus no centro da atenção e reflexão filosófica na Idade Média. Entendam os três poderes: poder religioso, poder econômico-político e também o poder intelectual. E até mesmo a tradução dos livros sagrados antigos era a igreja que fazia leitura, tradução e ensinamento. As bibliotecas eram da igreja. As obras de arte, inclusive até hoje, as maiores obras de arte da antiguidade estão lá no Museu do Vaticano. Eles se apropriam enquanto donos da intelectualidade e, óbvio, os textos filosóficos dos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, foi sob o domínio da igreja. E eles são aqueles que leem, interpretam e ensinam. Claro, dentro da sua interpretação máxima, que é Deus, que é Deus. E aí vamos entender que nesse poder intelectual há a cristianização do pensamento, no movimento escolástico. Nós, no movimento patrístico, o movimento patrístico, ou seja, os primeiros padres da igreja, usam da filosofia para fortalecimento racional no processo de doutrinação e ensinamento. Principalmente Santo Agostinho, que Santo Agostinho tinha uma influência primeira maniqueísta. O que é influência maniqueísta? O maniqueísmo era uma doutrina persa, que afirmava ser um universo dominado por dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, mantendo assim uma luta, um dualismo entre bem e mal. Depois ele entra em contato com outra corrente dualista, que é o platonismo, mas agora dentro do movimento neoplatônico, que é de Plotino. Vai ser uma retomada do pensamento de Platão, com uma leitura mística na defesa de um ser superior. E o Santo Agostinho também teve contato com o ceticismo, né? Um ceticismo que inaugura, sei lá, em Gorgias, que duvida da existência do ser, e depois dos céticos helenistas. Então ele entra em contato com essas correntes e, antes de se converter,
ao cristianismo. E no cristianismo ele vai defender alguns princípios, né? Primeiro, superioridade da alma, algo que os filósofos pitagóricos, ou seja, seguidores de Pitágoras, uma religião que eles não comiam feijão, e eles vão, nessa religião, eles vão falar já da imortalidade da alma. Agora, na Idade Média, em favor ao cristianismo, ele também, Santo Agostinho vai defender uma superioridade da alma sobre o corpo, um dualismo entre corpo e alma, aonde que a supremacia do espírito ela deve haver um domínio sobre o corpo. A razão, a consciência tem que dominar o corpo, né? Tem que ser um ser moral, é dominado por isso. E também vai discutir aquela velha questão sobre as boas obras ou a graça divina. O homem o que o salva, né? E também a ideia do bem e do mal. Ele vai falar que o bem seria o supremo e o mal é a ausência do bem. O Santo Agostinho. A verdade seria uma busca da filosofia e ela pode ser perdida, ela pode ser frustrada se você não busca Deus. Bem e mal, o mal é um não ser, ou seja, o mal é uma ausência do ser bom, que seria Deus, o ser supremo. O mal ainda não existe como ser ou substância, mas é a ausência. E só há um conhecimento de que é necessário que é o ser eterno, também entendido em Deus. Percebe que tudo volta-se a Deus. Santo Agostinho escreve a Cidade dos Homens, a Cidade de Deus, que ele vai falar lá aquela ideia de plano metafísico, mundo das ideias, agora é interpretada como céu, e a ideia do plano físico, a cópia, o enganoso é terra. Né? Então, os atributos disso. Ainda há uma precedência, segundo Santo Agostinho, da fé sobre a razão. É crer para entender e entender para crer. Não se pode viver pela carne e sim pelo espírito. Então a compreensão das coisas do mundo, elas são limitadas somente pela iluminação, que seria a teoria da iluminação, da verdade. A teoria da iluminação é que nós encontraríamos a verdade das coisas. Nós podemos pensar que, para encerrar aqui a visão do que nós estamos falando de Santo Agostinho, o que ele traz sobre herança do helenismo, essas influências que ele recebe. Primeiro, essa influência do maniqueísmo, que eu falei nessa corrente do bem e do mal, que fica com ele a concepção de dualismo, que até hoje nós trabalhamos nesse dualismo, a formação do nosso pensamento, né, pensando um âmbito moral entre bem e mal, a escolha entre bem e mal, o que fazer, o que será bom, o que será ruim, sempre tendo duas forças opostas. E simboliza tudo isso, né, desde a cultura medieval até hoje, a ideia de luz e trevas, a ideia de corpo e alma, essa concepção dualista. Nesse sentido, ainda a gente pode dizer que o homem tem uma inclinação natural para o mal, para os vícios, para o pecado, e Santo Agostinho insiste que já nascemos pecadores, né, que seria o pecado original que ele defende, e manchados por esse pecado, a gente precisa de um esforço consciente, né, de poder nos fazer superar essa deficiência, que seria uma deficiência natural, e nos limpar, né, considerando o mal como o afastamento de Deus. Santo Agostinho defende a necessidade de uma intensa educação religiosa que teria a intenção de nos limpar, né, pela educação religiosa, tendo como finalidade reduzir a distância que há entre o humano e o sagrado. Estudando a Deus seria a apologética, né, que é o que os patrísticos fazem, interpretando a visão de Deus, eu vou alcançá-lo, estudando, buscando. Inclusive, é uma fala de Santo Agostinho: fizeste para nós, inquieto está o nosso coração, ele estará o nosso coração enquanto não repousar em vós, ó Senhor. Que seria, o homem só encontra paz, só encontra plenitude na consagração de si ao sagrado. E ainda, em Santo Agostinho, a ideia de que ele não era cristão, se converte ao cristianismo,
Ele diz: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que procurava fora e estava dentro de mim. E que seria a insistência, a busca por Deus, que ele vai entender partindo de si. Uma frase dele é: o homem encontra seu potencial máximo dentro do seu próprio ser, quando não se pode fazer o que se deve, deve fazer o que se pode. Ou seja, essa potência máxima, Deus, está no próprio homem, assim que como para Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é o princípio do conhecimento. Ou para o Santo Agostinho, sim, conhece-te a ti mesmo, pois Deus encontra-se dentro de si, e a sua capacidade de entender o mundo é preciso buscar conhecer a Deus. E a filosofia seria um meio, um caminho para consagrar-se no estudo de Deus. E também o que o Santo Agostinho recebe de influência do ceticismo, né? O ceticismo ficou permanente em Santo Agostinho, na sua doutrina, de desconfiança dos dados dos sentidos. Ele desconfia dos sentidos, assim como Platão acha que os sentidos são enganosos, nos afasta da verdade. Agostinho acredita que os sentidos também nos afasta do conhecimento de Deus, ou seja, nos afasta da absoluta verdade. No conhecimento sensorial, ou seja, pelas emoções, pela visão, tato, paladar, pela sensibilidade, né, pelo olfato, pela audição, o conhecimento que nos apresenta, ele é múltiplo, de seres imutáveis e transitórios não podem receber confiança humana. O platonismo, também é uma corrente que influencia ele, o platonismo, o neoplatonismo, Agostinho assimila dessa concepção de que a verdade é um conhecimento eterno, imutável e deve ser buscado por forças inteligíveis, ou seja, intelectualmente, do mundo das ideias. Por isso, defendeu a ideia de autoconhecimento e o caminho de interioridade do homem como esses instrumentos legítimos, como eu falei para vocês agora, né? O homem encontra seu potencial máximo dentro do seu próprio ser, porque Deus está nesse homem. O Santo Agostinho, ele é representado com o coração na mão, porque o coração para ele, a interioridade do homem, tem o seu valor. Somente o íntimo da nossa alma, né, para Agostinho, seria iluminado por Deus, seria a nossa parte, nossa participação em Deus, e poderia atingir a verdade sobre as coisas. Da mesma forma que os olhos do corpo necessitam de uma luz do sol para enxergar os objetos do mundo sensível, os olhos da alma necessitam da luz divina para visualizar a verdade eterna, que essa é a teoria epistemológica de Santo Agostinho, que o conhecimento se faz por uma iluminação de Deus, por uma permissividade de Deus. O homem só conhece aquilo que lhe é revelado. E agora, no segundo momento da Idade Média, então, entenda esse primeiro momento, patrística e as verdades cristãs defendidas no Concílio de Nicéia, depois da oficialização do cristianismo e quando eram perseguidos e apropriam-se de um poder intelectual, que vamos usar isso na filosofia patrística. Agora entende-se também um segundo momento, que é um momento chamado de filosofia escolástica, que se dará no século XIII pós-Cristo. E aí é quando há já as guerras santas, né, as cruzadas cristãs para capturarem o domínio de Jerusalém e as navegações marítimas, né, o final da Idade Média aqui. Então esse o segundo momento seria o momento também de questionar, que a igreja vai receber questionamentos da reforma da igreja, né, e tudo mais, que seria também considerado o fim da Idade Média. E a Alta Idade Média, nós temos como principal representante desse período Tomás de Aquino, que seria um representante da escolástica. O que a escolástica é? A escolástica é o segundo movimento da Idade Média e que busca o encontro de fé e razão. A escola, como uma ferramenta de doutrinação, surge neste período escolástico, a partir do século XIII depois de Cristo. A racionalização e teoria de Aristóteles serão utilizados agora em defesa da fé, sobretudo por Tomás de Aquino, que vai escrever, vai elaborar uma obra chamada Summa Theologica, como um tratado de defesa e da fé no uso da razão.
Ou seja, ele para defender as respostas e os questionamentos sobre as defesas sobre a fé em Jesus, ele vai utilizar nada mais nada menos que a filosofia. Por quê? E a própria natureza, como Aristóteles partiu da natureza, também Tomás de Aquino parte da natureza. Inclusive, nós sempre dizemos que na medievalidade filosófica há a cristianização do pensamento clássico grego. Então, enquanto Santo Agostinho cristianizou Platão, Aristóteles cristianizou Aristóteles. É como se ele reescrevesse Aristóteles agora com ideais e com expectativas cristãs. Só que o Santo Agostinho ainda faz na patrística apelos para a Sagrada Escritura. Tomás de Aquino não. Tomás de Aquino constrói uma obra com mínimo apelo de revelações absolutas das escritas e também de aparições e tal. Ele busca a própria racionalidade, a lógica aristotélica, que é uma lógica que parte das ciências naturais para defender a fé. E o Tomás de Aquino, um italiano do sul, né, da Itália, lá de Nápoles, ele viveu sua vida toda dedicada a essa defesa da fé. E também é chamado tem uma corrente própria do seu pensamento moral dentro da teologia e filosófico de argumentações a favor da fé e conciliação entre fé e razão, chamado também de tomismo, o segmento tomista. E quais são os princípios básicos? Primeiro, que seria o princípio básico dele, obviamente, é o que eu falei para vocês sobre o retorno da filosofia de Aristóteles sobre o saber. E ele parte de uma realidade sensorial, como eu falei, como aristotélico, ele parte das ciências naturais. E essa relação ao processo de conhecimento dessa realidade humana seria um princípio de considerar aquelas teorias aristotélicas. Primeiro, o princípio de não contradição. O ser é ou o não ser não é. Há uma verdade absoluta. Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista e o mesmo aspecto. Esse é o princípio de identidade não contradição. Mostra também que esses filósofos escolásticos buscavam uma verdade absoluta. Ou seja, o ser é ou não ser não é, e o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O princípio de ser enquanto fixo, ontológico, lá em Parmênides. E também um princípio que entende, para entender São Tomás de Aquino, o filósofo medieval da escolástica, nós temos o princípio de substância. Na existência dos seres, nós podemos distinguir substância e acidente, que eu já falei lá no vídeo que eu falei sobre o Aristóteles, eu expliquei sobre isso. A essência primordial, ou seja, aquilo que o ser não pode perder, porque isso não deixa de ser, o ser seria a substância de uma coisa, né? Sem a qual ele não seria o que é. Então isso nós temos sobre substância, mas temos o acidente, que são as qualidades não essenciais, que o ser pode sofrer variações e não deixará de ser. Outro princípio para entender, que ele pega também de Aristóteles, é o princípio de causa eficiente, que tudo tem as suas contingências, todos os seres que nós captamos pelos sentidos são mutáveis, isso é, não possuem em si próprios a causa e o efeito de suas existências. Então existe um ser superior que fez as coisas. Isso não nos leva a acreditar que não possuem em si, ou os seres não possuem em si próprio a sua eficiência e a sua causa reveladas, porque existe o ser contingente que depende do outro ser, necessariamente causa e efeito. E aí, eficientemente, ou seja, nós precisamos acreditar na origem de um ser necessário, que seria Deus. E também a ideia de finalidade, causa final, né? A causalidade de Aristóteles. Se tudo tem uma existência, uma finalidade para encontrar a essência, os filósofos substancialistas e essencialistas falam disso, então também o homem tem uma essência. Que essência seria essa? Essa essência seria a finalidade, a causa final. A finalidade do homem é servir ao seu ser superior. Se a terra serve a semente germinando-a, a semente serve a vaca como alimento,
a vaca serve o homem como alimento e o homem a quem servir. Existe uma hierarquia dos seres, e essa hierarquia mostra que o homem precisa servir. A finalidade do homem é servir ao seu superior. Então, fazendo distinção entre ser e essência, ele busca provar de forma racional a existência de Deus, né, naquelas 5 vias, que eu tenho outro vídeo que eu explico melhor, não vou entrar em detalhes aqui, mas nos princípios aristotélicos, na Suma Teológica, o Tomás de Aquino vai falar sobre o primeiro motor, o motor imóvel, a causa eficiente, que é a segunda via, a terceira via, que é o ser necessário, os seres contingentes, a quarta via, que é o grau de perfeição no universo, e a quinta via, que seria a finalidade do ser, né, que há um ser inteligente aí por trás da formação do universo. Observando a natureza, eu percebo que a ordem, todas as vezes que a ordem, a inteligência, a racionalidade, então há um ser superior que racionalizou, organizou, ordenou esse universo. Ok? Então esse é um pensamento medieval, e bem sucintamente são esses os tópicos da Idade Média que vocês precisam ter atenção para compreender a formação do pensamento dominante nesse período e o que ele acarreta na nossa cultura, na nossa forma de pensar, vestir, falar, comer, né, até mesmo na alimentação. A cultura alimentar do homem é influenciada pelos valores religiosos cristãos como uma religião dominante na história. E também como esse movimento medieval foi um movimento lá na Europa, mas nós, enquanto colonizados, nós brasileiros colonizados pelos europeus, sofremos forte carga dessa influência da filosofia medieval. Período este onde que é apropriado por um poder intelectual, um poder econômico e um poder religioso político. A igreja cristã, né, até mesmo mata em nome da fé, faz julgamentos em nome de uma fé maior, e não se pode entender o cristianismo aqui apenas como uma religião, mas como uma forte corrente de pensamento, uma forte corrente política, e é isso. Então, com isso, encerro o segundo vídeo da série de resumão, ao qual eu falei sobre a Idade Média. E o próximo vídeo eu falarei sobre a Idade Moderna, ok? O modernismo filosófico. O vídeo de Idade Moderna será dividido em 2, e esse foi o segundo vídeo. Meu nome é professor Ítalo Silva. Espero que tenham gostado. Deixe aí os comentários e utilizem os tópicos falados aqui para aprofundar a sua pesquisa e o seu estudo sobre filosofia. Um abraço e até breve, para os nossos próximos vídeos.